Fala pessoal, beleza? Professor Fábio Mineiro de Geografia aqui do Personal Educa e hoje estou aqui para poder conversar com vocês sobre um assunto interessante que é o cenário atual da Coreia do Norte. Sabemos que agora em 2018 ocorreram alguns encontros importantes e históricos entre o ditador norte-coreano com as lideranças da China, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, certo? Para entendermos a simbologia e da importância histórica desses encontros, vamos retomar alguns conceitos com relação à história recente da Península Coreana, certo? Beleza, então. Relembrando que até a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana ela esteve sob dominação dos japoneses. Essa dominação tem um fim, né, com o cenário do desenrolar da Segunda Guerra Mundial, com a derrota japonesa e com a saída do Japão da Península Coreana. Beleza? No pós-Segunda Guerra, nós temos aí o início da Guerra Fria e a disputa é uma disputa ideológica, uma disputa política. E nós temos a divisão territorial da Península Coreana, tendo como ponto de referência o paralelo de 38 graus de latitude norte. E assim foi estabelecido a criação da Coreia do Norte, socialista, com apoio da União Soviética e posteriormente com apoio chinês, e da Coreia do Sul com apoio norte-americano e adoção do sistema capitalista, certo? Essas divergências que envolvem aí o contexto da Guerra Fria traz também uma interferência muito séria no contexto da Península Coreana, que é a Guerra da Coreia, que se desenrola de 1950 até 1953. Essa guerra nada mais foi do que a tentativa dos norte-coreanos em reunificar e dominar a Península Coreana. Porém, ocorre um período de negociação após conflitos e permanece dividida a Coreia após a assinatura de um armistício entre Coreia do Sul e Coreia do Norte em 1953. Relembrar sempre que armistício não é acordo de paz, é um cessar-fogo entre os dois lados envolvidos no grande conflito, beleza? É esse ponto. Então, o cenário atual ainda é de divergência político-ideológica, então é um museu da Guerra Fria, vamos dizer assim, beleza? O segundo ponto é no contexto nuclear. Nos anos 80, a Coreia do Norte ela aceita assinar um acordo e se tornar membro do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E assim, a Agência Internacional de Energia Atômica tem a possibilidade de fiscalizar o programa nuclear norte-coreano, beleza? O problema é a questão quanto à década de 90. Que mesmo sendo parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o programa nuclear norte-coreano, ele gerou, né, uma dúvida quanto o seu modelo de produção, o seu modelo, né, de desenvolvimento nuclear. O governo dos Estados Unidos, de Bill Clinton, na década de 90, acusa a Coreia do Norte de produzir armas de destruição em massa. E aí gera a primeira grande crise nuclear envolvendo os norte-coreanos e as potências mundiais. Após alguns momentos de tensões, negociações se desenrolaram e se chegaram a um acordo de paz, onde os norte-coreanos eles aceitaram a congelar o seu programa nuclear, paralisar o desenvolvimento do seu programa nuclear em troca de uma ajuda econômica dos Estados Unidos. Leia-se o recebimento de petróleo, beleza? Esse acordo ele foi intermediado pelo antigo presidente norte-americano, o Jimmy Carter. De 1995 até 2000, a Península Coreana ela respirou um ar de pacificação. Inclusive, ocorre uma aproximação entre o então líder sul-coreano, primeiro-ministro, que se aproxima da Coreia do Norte e assim alguns acordos comerciais, né, alguns investimentos sul-coreanos são estabelecidos na Coreia do Norte. Inclusive, o então primeiro-ministro ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. Esse momento de paz é paralisado em 2003, quando George W. Bush, com a sua doutrina Bush, né, política de segurança internacional, inclui a Coreia do Norte no grupo chamado Eixo do Mal, que foram países acusados de produzirem armas de destruição em massa. Nesse momento, ocorre um descontentamento da Coreia do Norte com os líderes mundiais, o que levou, em 2005, a Coreia do Norte a se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que ela assina lá na década de 80. Logo em seguida, em 2006, a Coreia do Norte ela realiza o seu primeiro teste nuclear. E a partir daí, nós temos uma escalada nas realizações de testes nucleares. Na última década foram realizados 6 grandes testes nucleares.
Chama atenção na década atual, o ano de 2011, quando Kim Jong-un assume o poder e durante o seu governo foram realizados 4 grandes testes. O ano de 2007 é o ápice da tensão nuclear, é o ápice do desenvolvimento nuclear norte-coreano. São realizados 2 grandes testes no ano de 2017, em setembro, onde você tem o alcance da bomba atômica, e em novembro, quando você tem o desenvolvimento de um míssil balístico, de um teste balístico, que tem um sucesso quanto um míssil intercontinental de alcance a longas distâncias, inclusive ameaçando a segurança do território dos Estados Unidos. Coincidentemente ou não, em 2017 é quando Donald Trump ele assume o poder dos Estados Unidos. Ele também intensifica as realizações dos exercícios militares próximo à Península Coreana. Exercícios são realizados anualmente em conjunto com a Coreia do Sul. Então gera esse grande descontentamento. Em 2018, quando nós tínhamos uma ideia de uma escalada maior dessa tensão, ocorre o contrário. O líder norte-coreano ele busca uma aproximação com a Coreia do Sul com um discurso mais pacifista. E aí, os grandes encontros desse ano, a simbologia do ano de 2018. Primeiramente, em março, reúne-se com o líder chinês e chama a atenção a questão da posição chinesa no contexto da crise coreana. A China é seu principal aliado, é quem fornece alimento, energia, combustível. A China ela não tem interesse da tensão permanente na Península Coreana, por 2 motivos. Primeiro motivo, se ocorre uma guerra na Península Coreana, a China provavelmente ela vai receber uma grande quantidade de refugiados. Segundo ponto, se tem uma guerra e ocorre o colapso do regime norte-coreano, provavelmente nós teremos o estabelecimento de uma área de forte influência dos Estados Unidos. Isso não é interessante para a China no seu capital, vamos dizer assim, certo? Essa reunião, que se deu em março, ele é uma prévia para as reuniões que acontecem em abril, que é o acordo histórico. Pela primeira vez, um líder norte-coreano ele pisa no território sul-coreano, né, desde a Guerra da Coreia, e assim discute-se a possibilidade da assinatura de um acordo de paz, como também do processo de desnuclearização da Península Coreana. Em junho de 2018, no dia 12, um encontro mais simbólico, né, vamos dizer assim, por conta da figura de Donald Trump, que desde que assume o poder, ele passa a exercer uma influência nessas discussões locacionais. E Donald Trump, ao encontrar com Kim Jong-un, fortalece o discurso de desnuclearização. E ainda assim nós temos as discussões mais aprofundadas com relação a fim de sanções econômicas, de fim de realizações de testes na região da Península Coreia, ou mesmo das realizações dos exercícios militares. Então, o ano de 2018 ele é simbólico, ele é histórico, justamente porque nós estamos falando de um museu da Guerra Fria, que é a tensão na Península da Coreia, e essa aproximação entre todas essas grandes lideranças pode iniciar-se uma nova era com relação à geopolítica internacional e, quem sabe, uma era de paz mais duradoura. Beleza? Então, a dica de hoje é essa daí. Então, um grande abraço e até a próxima.